O tempo apagou o brilho do Egito, mas as areias ainda sussurram o nome de um homem. José, o sonhador que salvou nações da fome. De sua linhagem nasceram Efraim e Manassés, netos de um herói, filhos da promessa, mas também herdeiros de um destino esquecido. Um novo faraó se levanta, e com ele, um império que já não lembra o homem que um dia governou com sabedoria divina. Os descendentes de José agora carregam correntes. O povo escolhido se dobra sob o peso da servidão. Entre as tribos de Efraim nasce a pressa, a vontade de tomar à força o que Deus prometeu no tempo certo. E o deserto se torna um campo de morte. Espadas se cruzam, lanças caem, e a promessa é manchada com o sangue dos impacientes. As mães choram, os anciãos lamentam, e o nome de José ecoa como lembrança do que foi perdido. Então vem o silêncio. O deserto cobre os ossos dos que não esperaram o tempo de Deus. Mas até na tragédia, a voz divina permanece. De Efraim e Manassés, meu propósito se cumprirá. Porque mesmo quando tudo parece perdido, o plano de Deus nunca morre. Nossa jornada começa na opulência de um Egito dourado, mas sob as sombras de uma promessa não cumprida. José, o sonhador, havia se tornado o vizir mais poderoso. Gênesis 41, 40. Sua vida, uma epopeia de traição, prisão e triunfo. Mas como toda grande saga, o drama não termina com a felicidade do herói. Ele gerou dois filhos notáveis, Manassés e Efraim. Eles cresceram nas cortes faraônicas, embalados pelo conforto e privilégio, um contraste gritante com a vida de seus tios pastores. O que o Egito, a terra da escravidão futura, faria com os herdeiros diretos do poder e da fé? A cena que vamos revelar é um enigma, a bênção de Jacó sobre estes dois meninos, uma cena cheia de presságios e trocas de destino, que definiria séculos de história e tragédia. Você já se perguntou se o destino de uma nação inteira pode ser alterado por um simples cruzar de mãos? O palco da bênção é um quarto austero, mas imponente no final da vida de Jacó, o patriarca, Gênesis 48. A atmosfera é pesada com o peso da história e o cheiro de incenso. Jacó, quase cego e apoiado na beira da cama, pede que os meninos se aproximem. José os posiciona cuidadosamente. Manassés, o primogênito, à direita de Jacó, e Efraim, o mais novo, à sua esquerda. De acordo com o costume, a mão direita, o símbolo de primazia e maior bênção, deveria repousar sobre a cabeça do mais velho. José espera este reconhecimento formal da linhagem. Mas a verdadeira razão para o que aconteceu a seguir está na soberania e no mistério de Deus. O patriarca faz um movimento inesperado. Com seus braços fracos, mas com uma força profética que irradiava, ele deliberadamente cruza as mãos. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre Manassés. José, em um ato de reverência e confusão, tenta corrigir o pai. Não é assim, meu pai. Este é o primogênito. Ponha a mão direita sobre a sua cabeça. Gênesis 48, 18. A correção de José revela sua preocupação com a ordem e a tradição. Ele teme que a bênção seja desvirtuada ou que o prestígio do primogênito seja diminuído. O drama aqui é a tensão entre a vontade humana, a ordem de nascimento, e a escolha divina, a bênção profética. Mas Jacó, agora cheio do espírito e com uma clareza que contrastava com sua visão física falha, recusa. Ele insiste: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Gênesis 48, 19. Este não é apenas um endosso, é uma profecia que selaria o destino das duas tribos. É o primeiro trágico fim em potencial, a inversão de prioridades. A partir deste momento, Efraim, o mais novo, é elevado a uma posição de proeminência que superaria a de seu irmão.
Os descendentes de Efraim se tornariam a tribo mais populosa e influente no futuro reino do norte de Israel. O nome de Efraim, que significa duplamente frutífero, seria quase sinônimo da totalidade das 10 tribos do norte. Mas a proeminência, como o sol egípcio, pode queimar. O privilégio não veio sem um preço. Jacó havia abençoado os netos, mas o peso de sua profecia era imenso. O potencial para a grandeza é também o potencial para uma queda retumbante. O desafio para estas duas novas tribos seria manter o foco na fé de seu bisavô, Abraão, e não na riqueza material de seu pai, José, e do Egito. Eles seriam capazes de resistir à sedução do poder e da idolatria? A fase inicial após a morte de José e o surgimento de um novo rei que não tinha conhecido a José, Êxodo 1:8, é de crescimento e repressão para os israelitas. Manassés e Efraim, agora tribos, suportam o fardo da escravidão. Este período de sofrimento, que duraria cerca de 400 anos, foi crucial para forjar a identidade do povo de Deus. O sofrimento, muitas vezes, atua como um fogo purificador, mas mesmo sob o chicote dos feitores, a promessa de grandeza feita a Efraim e a Manassés não foi esquecida. Ela atuava como uma esperança secreta, um sussurro de destino que os impedia de serem completamente esmagados. Mas o que aconteceu com os netos de José durante esses anos de escuridão? Os textos canônicos são em grande parte silenciosos, mas podemos inferir. Eles se tornaram líderes de resistência, mantendo viva a memória de seu avô vizir. Essa liderança, porém, mais tarde se corromperia em arrogância. O êxodo e a conquista de Canaã trazem as tribos de Efraim e Manassés para a sua terra prometida. A porção que eles recebem é estratégica e rica, o coração montanhoso de Canaã. Efraim, fiel à profecia de Jacó, estabelece um domínio poderoso. Cidades importantes como Siló, onde o tabernáculo seria erguido, Josué 18:1, caem sob sua jurisdição. Esta centralidade geográfica e religiosa alimenta um sentimento de superioridade. É aqui que começamos a ver a tragédia se manifestar. O orgulho, o veneno sutil de toda grande conquista, começa a corroer o caráter da tribo. A partir deste ponto, o nome Efraim, juntamente com Samaria, sua capital, é frequentemente usado pelos profetas como sinônimo para todo o reino do norte de Israel. É a maior prova de sua proeminência, mas também de sua queda. A história do reino do norte é uma sucessão de reis ímpios, guerras, intrigas e, acima de tudo, idolatria desenfreada. Os profetas como Oséias e Amós clamam desesperadamente contra o povo. Oséias, em particular, usa uma linguagem de dor e traição, chamando Efraim de bolo que não foi virado, meio queimado e meio cru. Oséias 7:8. Simbolizando sua inconsistência e falta de devoção completa a Deus. Revelado. A verdadeira falha não estava em sua força, mas em sua falta de integridade espiritual. Eles tinham o poder egípcio, mas haviam perdido o coração hebreu. E Manassés? Onde estava a tribo do primogênito rejeitado? Eles também fazem parte do reino do norte e caem na mesma espiral de idolatria e imoralidade. No entanto, Manassés foi agraciado com uma porção de terra em ambos os lados do rio Jordão. Josué 17:1. O que lhes conferiu uma natureza mais dividida e talvez menos arrogante que a de Efraim. Enquanto Efraim se tornava o centro político, Manassés mantinha uma presença na fronteira, mais exposta a influências externas, mas também menos centralizada no orgulho. É um lembrete sutil de que, às vezes, não estar no centro das atenções pode ser uma bênção disfarçada. Textos apócrifos sugerem que alguns levitas de Manassés mantiveram um registro mais fiel da lei, distantes da apostasia de Betel. A desobediência crônica do norte atrai a ira de Deus e o interesse do Império Assírio. A Assíria, com suas táticas de guerra brutais e seu apetite insaciável por conquista, era o instrumento divino de juízo. O profeta Oséias descreve este desastre com clareza aterrorizante. Efraim é como a pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Assíria. Oséias 7:11.
A tribo, desesperada, buscava alianças políticas com o Egito e a Síria, em vez de retornar a Deus, a verdadeira razão de sua força. Eles trocam a segurança da fé na rocha pela fragilidade da areia política. A tensão narrativa aqui é a inevitabilidade. O leão assírio está se aproximando e a pomba ingênua de Efraim não tem para onde voar. O trágico fim de Efraim e Manassés e de todo o reino do norte ocorre em 722 a.C. Samaria cai após um cerco de 3 anos sob Salmaneser Quim e Sargão II, segundo Reis 17, 5-6. O que se segue é uma política assíria devastadora, a deportação em massa. Os assírios não apenas conquistavam, eles destruíam identidades. Milhares de israelitas são levados de sua terra para a Síria e para a Média. A intenção era clara: remover a nação de sua pátria e misturá-la com outros povos para que nunca mais pudessem se rebelar ou se reestruturar. É o desaparecimento forçado de uma nação. A bênção de Jacó, que prometia uma multidão de nações para Efraim, ironicamente, se cumpre na forma de dispersão, não de união e glória. A pergunta retórica que fica é: o que resta de uma nação quando a sua identidade é propositalmente apagada? A deportação leva à criação das famosas 10 tribos perdidas. As tribos de Efraim e Manassés, outrora poderosas e proeminentes, se tornam parte de um mistério histórico. Elas se misturam com as nações gentias e, com o tempo, a distinção tribal se dissolve. O legado do vizir José, que tinha o poder de sustentar o mundo, se desintegra. Este é o aspecto mais trágico da história: a perda da identidade e da conexão com a aliança. Sua história se torna uma advertência dramática para todos nós. O fato de sermos abençoados não significa que somos imunes à desobediência e às suas consequências. A bênção de Deus deve ser cultivada com humildade e fidelidade, não com orgulho e idolatria. A porção de Israel deixada para trás na terra é misturada com colonos estrangeiros trazidos pelos assírios. Estes se tornam os samaritanos, um povo de origem mista, que mais tarde seria desprezado pelos judeus do sul. Os samaritanos, em grande parte descendentes dos efraimitas e manassitas, que não foram exilados, misturaram o culto ao Deus de Israel com práticas idólatras. O orgulho tribal de Efraim foi substituído por uma identidade híbrida e contestada. Isto é o que acontece quando a fé se torna diluída. Ela se torna irreconhecível e ineficaz. O que o Egito não conseguiu fazer, destruir Israel pela escravidão, a idolatria e a arrogância de Efraim conseguiram destruir Israel por dentro. A riqueza da terra, a facilidade da vida, os faz esquecer rapidamente das lições do deserto e da humildade da escravidão. A bênção de Jacó, destinada a ser uma responsabilidade, é transformada em uma licença para a arrogância. O livro de Juízes é um testemunho vívido da ascensão e queda dessas tribos. A tribo de Efraim, em particular, começa a manifestar uma inveja e um ciúme destrutivos. Eles se ressentem quando outras tribos lideram com sucesso e exigem reconhecimento, mesmo quando não participaram plenamente da luta. Lembre-se do juiz Gideão, que não pertencia a Efraim. Juízes 6:11. Após sua vitória sobre os midianitas, os efraimitas o abordam de forma agressiva. Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra Midian? Juízes 8:1. Este incidente não é apenas uma disputa tribal, é um sintoma da síndrome do direito que a bênção de Jacó inadvertidamente incutiu. O mistério aqui é: por que o povo mais abençoado se torna o mais propenso à desunião? A resposta está na forma como lidamos com nosso próprio sucesso. O conflito se intensifica com o juiz Jefté. Desta vez, a arrogância de Efraim leva a um trágico fim de proporções assustadoras. Juízes 12. Depois que Jefté derrota os amonitas, sem a ajuda deles, os efraimitas se sentem novamente desrespeitados e ameaçam queimar a casa do juiz. O diálogo é curto e cortante. Jefté, irritado com a falta de ajuda e a subsequente ameaça vazia,
não tolera mais a insolência. Ele se levanta contra eles e a guerra civil irrompe. Esta não é mais uma discussão de vaidade, é derramamento de sangue fratricida. A matança que se segue é reveladora. Para identificar os efraimitas em fuga, os homens de Gileade usam um teste de pronúncia. A incapacidade de Efraim de pronunciar o som shi em Shibolete, Juízes 12, 6. A palavra que significava espiga de cereal se torna um grito de morte para 42 mil efraimitas. Este episódio da Guerra de Shibolete é um ponto de virada sombrio. Ele revela a profundidade da separação emocional e política que já existia entre as tribos. A linhagem de Efraim, destinada à grandeza, estava agora manchada com o sangue de seu próprio povo, um preço pago pela soberba e a recusa em aceitar a autoridade dos outros. A lição espiritual é clara. A bênção sem humildade se torna uma maldição. O privilégio não nos dá o direito de desprezar nossos irmãos. O que começou como uma simples troca de mãos por um patriarca quase cego se transformou, séculos depois, em um massacre. Como um povo pode esquecer tão rapidamente que todos vieram da mesma fonte e sobreviveram juntos no deserto? A tragédia não é apenas a morte dos homens, mas a morte da unidade. Avançamos para a Era dos Reis. O reino se unifica sob Saul, Davi e Salomão. Durante esse período, a influência de Efraim é temporariamente contida pelo poder central de Judá, a tribo de Davi, localizada no sul. No entanto, o ciúme entre as tribos, especialmente a rivalidade Efraim-Judá, permanecia latente, como brasas sob as cinzas. Segundo a tradição, os anciãos efraimitas nunca aceitaram totalmente a ascensão de Davi, de Judá, vendo-o como uma usurpação do papel de liderança que Jacó havia profetizado a eles. O coração de Israel era dividido muito antes de o reino se quebrar formalmente. O esplendor de Salomão, com seu templo em Jerusalém, em território de Judá, só serviu para acentuar a percepção efraimita de marginalização. A profecia de grandeza estava sendo cumprida, mas de uma forma corrompida. O poder se tornava inveja. A morte de Salomão é o catalisador para a cisão. 1 Reis 12. O reino se divide em reino de Judá, e sul 2 tribos, e reino de Israel, norte 10 tribos. Quem emerge como a força dominante no norte? Efraim. O profeta Aías de Siló rasga sua capa em 12 pedaços e dá 10 a Jeroboão, um efraimita, profetizando que ele seria o rei das 10 tribos. Este é o auge do cumprimento da bênção de Jacó. Efraim lidera uma nação inteira. Mas, ironicamente, é este momento de triunfo que sela o seu trágico fim. Jeroboão, temendo que o povo de Israel retornasse a Judá para adorar no templo, comete um ato de apostasia que condenaria o norte. Ele constrói bezerros de ouro em Betel e Dan. 1 Reis 12, 28 a 29. A verdadeira razão pela qual esta narrativa é tão poderosa é porque ela ilustra o padrão de Deus. Ele escolhe o que é menor, Efraim sobre Manassés, Davi sobre Saul, o mais novo sobre o mais velho, para mostrar que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Mas quando o escolhido se apropria do mérito, a bênção se torna um fardo. A história dos netos de José é um lembrete dramático do perigo de tentar misturar a fé com a conveniência cultural. Eles sucumbiram à idolatria egípcia e cananeia e usaram sua posição de liderança para justificar sua desobediência. Nós também estamos em risco de construir nossos próprios bezerros de ouro, ídolos modernos de dinheiro, fama ou poder, em vez de nos curvarmos à adoração pura e simples. A ironia final e trágico fim no sentido mundano é que Efraim, o povo que se tornou sinônimo de Israel, desapareceu da história como entidade política. Eles se tornaram uma sombra, as tribos perdidas. Mas a ironia celestial é que Deus não os esqueceu. A profecia de Jacó se cumprirá em um sentido espiritual e universal, quando, em Cristo, todas as barreiras entre judeus e gentios, Judá e Efraim, são quebradas. A semente da promessa de José, que era de frutificação,
encontra sua plenitude não no poder militar ou político, mas na universalidade da Igreja. Segundo a tradição, alguns dos exilados de Manassés e Efraim se juntaram ao reino de Judá antes do exílio babilônico, indicando que a união, ainda que em menor escala, não estava totalmente perdida. A história de Efraim e Manassés não é apenas história antiga, é um espelho para a nossa própria jornada de fé. Somos todos descendentes de pessoas abençoadas, mas falhas. Somos chamados à grandeza, mas somos constantemente tentados pelo orgulho e pela separação. Olhe para a história dos netos de José. A bênção estava lá, o potencial era imenso, mas a escolha de colocar o bezerro de ouro do poder ou da conveniência acima do relacionamento com Deus foi a sua ruína. O legado de Efraim é uma advertência gravada na história com letras de sangue. A soberba precede a ruína e o espírito altivo, a queda. Provérbios 16, 18. Para Manassés e Efraim, a bênção da fertilidade e da proeminência se tornou a semente de sua arrogância e, por fim, a causa de sua dispersão. A única maneira de reverter o trágico fim não foi o poder militar ou a aliança política, mas o arrependimento sincero, a humildade e o retorno à adoração pura. É a lição mais dolorosa, mas mais vital de toda a Bíblia. A restauração não é um retorno ao Egito ou à Assíria. É um retorno ao Éden, um retorno à presença de Deus. Que possamos aprender com a experiência deles. A grandeza duradoura não se mede pela proeminência de nossa tribo, igreja ou sucesso pessoal, mas pela profundidade de nossa humildade e obediência. A trágica e revelada história dos netos de José do Egito é, em última análise, uma história sobre a esperança que sobrevive à ruína. Eles nos ensinam que o mistério da vida não é evitar a queda, mas saber como se levantar. Sua história, de privilégio em pátria, orgulho na proeminência e punição no exílio, deve ressoar profundamente em seu coração hoje. A bênção de Deus não é um seguro contra o julgamento, mas um chamado à responsabilidade. Qual é o seu bezerro de ouro moderno? O que você está colocando acima da fidelidade? Pense nisso. Que você possa ser frutífero, como José, mas que a sua força não o leve à arrogância. A grandeza está em quem você serve, não em quem você domina. Deixe seu comentário abaixo. Qual lição de humildade esta história lhe ensinou? Se esta jornada histórica e espiritual tocou sua alma, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo. Juntos continuaremos a desvendar as riquezas da Bíblia.